Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos num vídeo que fala sobre o tema família, o lar cristão, e com ênfase, uma palavra de Deus com ênfase para você, mulher, esposa, que vive dentro da perspectiva cristã, dentro da cosmovisão bíblica. O que Deus espera de você como mulher, como esposa? O que o seu marido espera de você? Quais são os alvos de Deus para a esposa? Esse é o nosso segundo vídeo, intitulado Os Alvos de Deus para a Esposa, o segundo vídeo, e eu te convido a assistir o primeiro vídeo que nós também abordamos esse assunto. Nós vamos fazer só uma breve recapitulação dos 5 princípios que nós já aprendemos. Não vou falar sobre eles porque a gente já falou no vídeo anterior, e nós vamos continuar a partir do princípio número 6, ok? O primeiro princípio que nós aprendemos é que a mulher precisa aprender a confiar nas decisões tomadas pelo marido, e nós estamos baseados em 1 Pedro 3,5. Segundo lugar, nós aprendemos que ela precisa ter motivos justos no relacionamento, em lidar com seu esposo e com seus filhos. Motivos justos, motivações puras diante de Deus, conforme 1 Timóteo 1,5. Terceiro lugar, nós aprendemos que é necessário a mulher cristã, a esposa valorosa, reconhecer e valorizar as boas qualidades do seu marido, baseados em Filipenses 4:8. Em quarto lugar, o quarto princípio que aprendemos é que ela necessita cultivar nos filhos a lealdade para com o pai, baseados em Efésios 4:32. E o quinto princípio que nós aprendemos é que ela precisa aprender a perdoar as faltas passadas do seu marido, baseados em Mateus 6:14 a 15. Qual é o sexto princípio que nós aprendemos, que a mulher cristã precisa aprender e praticar no seu dia a dia para que ela seja bem-aventurada, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher virtuosa, conforme Provérbios 31? O sexto princípio ela necessita aprender a orientar as coisas em função dos planos e hábitos do marido. Ou seja, o marido não pode liderar a mulher, a família, o lar cristão, se a esposa não estiver disposta a submeter-se diante dele aos propósitos de Deus, a vida do seu esposo, a vida do casal. Se os afazeres da esposa e dos filhos não estiverem subordinados à orientação dele, e principalmente de Deus através dele, não haverá unidade na família, um só coração, um só espírito, uma unidade no lar. O que a Bíblia diz a respeito disso? Está lá em Efésios 5:21 a 22. A Bíblia Sagrada diz: e conformai-vos uns com os outros por causa do vosso conhecimento que Deus é o poder supremo sobre todos. Vós, esposas, deveis aprender a adaptar-vos, ou ser submissas aos seus maridos, tal como vos submeteis ao Senhor. Ou seja, na medida em que a esposa cristã se submete a Cristo, automaticamente ela também vai obedecer a Cristo, se adaptando aos seus maridos, se adaptando ao propósito da família. E como eu falei, o propósito da família é manifestar a graça, o amor, a sabedoria do alto e a glória do Senhor dentro do lar e dentro da família. Submissão é estar debaixo da missão de Deus na vida do marido. Não é ser capacho, não é ser escravizada, não é ser tiranizada pelo seu marido, subjugada, manipulada, nada disso. Submissão é estar debaixo da missão de Deus, com o cabeça que é o marido. Então é muito importante isso, que a mulher aprenda a orientar as coisas em função dos planos e hábitos do marido, segundo a palavra de Deus. Quando a mulher não obedece esse princípio, o que surge no coração do homem? Quando ele tem uma mulher que não obedece isso, que sentimentos, que reações, quais são os efeitos no coração do marido? Em primeiro lugar, o marido vai se ressentir da atitude de independência da sua esposa. Ele vai se chatear, ele vai se irritar, ele vai se irar. Isso vai afetar o relacionamento conjugal. Em segundo lugar, o marido passa a fazer exigências excessivas quanto à sua mulher. Ele começa a se alterar de tal maneira que ele começa a exigir demais da sua esposa e acaba vivendo uma vida descontrolada juntamente com ela. E em terceiro lugar, para se desforrar, ele passa a se dedicar mais ao seu próprio círculo de atividades e a seus amigos do que a sua esposa e a sua família. O que é um erro grotesco, mas muitas vezes provocado pela própria mulher.
que não aprendeu a orientar as suas coisas em função dos planos e dos hábitos do seu marido, como ensina a palavra de Deus em Efésios 5, 21 a 22. Qual é o sétimo princípio? Os alvos de Deus para as esposas cristãs. É que elas precisam mostrar compreensão pela dedicação do marido ao seu trabalho. Vou repetir, elas precisam mostrar compreensão pela dedicação do marido ao seu trabalho. Em outras palavras, o que Deus quer dizer com isso? Ela deve procurar descobrir o critério que ele usa para determinar as suas prioridades de tempo e de esforço em prol da sua família. Ela precisa reconhecer o empenho com que ele procura realizar o seu trabalho para benefício do seu lar e da sua família. Olha o que diz Provérbios 31, 26. A Bíblia Sagrada diz: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Aqui é Provérbios 31, é o provérbio da mulher virtuosa. Olha como é que ela fala. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. Ou seja, a mulher que não obedece esse princípio de mostrar compreensão pela dedicação do marido ao seu trabalho, o que acontece no coração dele? Como é que ele reage? Quais são os efeitos negativos que surgem no coração, nos sentimentos do marido quando a mulher não aplica esse princípio? Ele sente falta de apoio por parte da sua mulher. Em segundo lugar, ele acaba passando mais tempo no trabalho do que na sua casa, juntamente com a sua esposa. Em terceiro lugar, ele passa a dar atenção e ajudar aqueles que o adulam mais. Ou seja, a falta das esposas vivenciarem esse princípio bíblico, como nós vimos em Provérbios 31, 26, esse cuidado e esse apoio aos seus maridos na vida profissional, acaba gerando pelo menos essas três anomalias: falta de apoio, sentimento de falta de apoio, passa mais tempo no trabalho do que com a família e passa a dar mais atenção àqueles que o adulam e ajudar mais aqueles que o adulam do que com suas próprias esposas. Oitavo princípio que nós aprendemos às esposas cristãs, ou oitavo alvo de Deus para as esposas, é que elas precisam reanimar o marido quando ele se sentir abatido por causa de um erro. A mulher de Deus, ela tem que ter tamanha capacidade de reanimar, de levantar os seus esposos quando eles caírem diante de algum erro ou de alguma falha. Decisão, escolhas, situações do dia a dia, situações corriqueiras do ambiente profissional. Ela precisa aceitar os erros do marido sem dizer o seguinte, o que é muito chato: eu bem que te avisei, eu falei para você e você não fez. Ou seja, ela precisa reconhecer que Deus usa até os nossos erros para nos instruir, e ela, com bondade e benignidade, vai reanimar o marido quando ele se sentir abatido por causa de um erro ou de alguma falha da sua parte. Olha o que diz 1 Pedro 3,1. 1 Pedro 3,1, a palavra de Deus, e essa é a nossa base bíblica com relação a esse oitavo princípio, é que a Bíblia diz: do mesmo modo, vós, mulheres casadas, deveis compatibilizar-vos com os maridos, pois mesmo que não obedeçam a palavra de Deus, não sejam crentes, podeis ganhá-los para Deus sem dizer uma palavra. Ou seja, falar menos e agir melhor. Falar pouco e agir segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Porque se você não aplicar esse princípio no seu casamento, no seu lar, na sua família, olha quais são as reações que vão acontecer no coração dos seus esposos, do seu marido. Ele vai começar a levar tudo na brincadeira. Ou então ele vai se tornar mais introvertido, mais fechado para dentro de si, e não vai abrir mais o seu coração para você. Ou então ele tende a chamar mais atenção para os erros da esposa, porque está frustrado, decepcionado com seus próprios erros. Ou então ele vai ficar mais irritadiço e mais sensível diante dos problemas e das dificuldades do lar e da família. Por isso é muito importante, o oitavo princípio: reanimar o marido quando ele se sentir abatido por causa de um erro. Assim como Deus faz conosco, Deus nos levanta, Deus nos ergue em graça e misericórdia e nos leva além, segundo as suas compaixões, suas misericórdias, seu perdão e a sua graça. O nono princípio que nós vamos aprender: é necessário a esposa cristã pedir perdão sempre que cometer alguma falta contra ele. Pedir perdão sempre que cometer alguma falta contra ele. O que nós queremos dizer com relação a esse princípio? Ela precisa compreender que nossa disposição de reconhecer os próprios erros,
resulta em honra e em uma atitude de respeito para conosco. Isso está baseado em Hebreus 13, 18. A Bíblia diz: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Viva com dignidade. Trate o outro com dignidade, com respeito, e compreenda a sua própria disposição de reconhecer seus próprios erros, porque quando você faz isso, você acaba honrando o outro e tendo uma atitude de respeito com relação aos demais entes queridos da família, e principalmente o marido. Segunda coisa que tem a ver com relação a isso, a pedir perdão sempre que cometer uma falta, é que quando a esposa acha que o marido é insensível, ela tende a achar desnecessário pedir perdão por ofensas que considera sem importância, o que é um erro, porque todo erro precisa ser confessado, pedido perdão e consertado na nossa vida. Provérbios 18, 12, a Bíblia Sagrada diz: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Ou seja, quando a mulher não obedece esse princípio de pedir perdão sempre que comete alguma falta contra ele, seu esposo, ou seja, os seus filhos, como é que o seu esposo vai reagir? Como é que ele vai se sentir quando ela não obedece esse princípio? Ele se sente magoado e seu espírito defraudado. Mágoa e espírito quebrado, detonado. Segundo lugar, ele se sente com amargura contra a sua esposa, o que vai afetar a relação e o casamento. E terceiro lugar, o relacionamento entre os dois perde a criatividade e a espontaneidade. Então acaba afetando o humor, a alegria, a espontaneidade, a criatividade dentro do lar da família, principalmente esse sentimento de companheirismo quando se erra e não reconhece as suas falhas, não assume as suas responsabilidades e não pede perdão sempre que comete a falta contra alguém. O 10º princípio que nós aprendemos e que a mulher cristã precisa aplicar no seu dia a dia, no seu lar, é ver nos traços negativos do caráter do marido as qualidades em potencial que Deus deseja cultivar nele. Ou seja, ela precisa fazer uma relação das características do marido que mais a irritam. Ela precisa compreender os traços negativos, às vezes, são qualidades que estão sendo exercitadas de maneira equivocada, errada. Porque pecado é errar o alvo. Às vezes erros acontecem porque qualidades estão sendo exercitadas de maneira errada, ou traços negativos estão gerando comportamentos equivocados. Também ela precisa entender tomar a decisão de cooperar com Deus no aprimoramento das boas qualidades do seu esposo. Ajudar Deus e não atrapalhar Deus, não ser uma pedra de tropeço, de estorvo, um embaraço na vida do seu marido, em vez de uma auxiliadora idônea, como ensina a palavra. Romanos 8, 28 a 29, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, isto é, o que a mulher cristã deve é cultivar nele e ajudá-lo a estabelecer qualidades semelhantes à de Cristo. É claro que isso é uma ação do Espírito Santo, mas ela pode ser uma auxiliadora idônea dentro do contexto da família, dentro do contexto do casamento. Quando ela não obedece esse princípio de ver nos traços negativos do caráter do marido as qualidades em potencial que Deus deseja cultivar nele, ou seja, as características de Cristo, coloque-se então o marido. O que é produzido no coração do marido? O que surge no coração do marido quando a mulher não obedece esse princípio? Ele se coloca sempre, o tempo todo, na defensiva. Ele passa a se sentir desprezado ou inferiorizado pela própria esposa. Ele dá ênfase, então, de uma outra maneira, né? Outra questão é que ele começa a dar ênfase na fraqueza da esposa para tentar se nivelar a ela. Ou então ele se sente incapaz de cumprir o seu papel de marido, de sacerdote, de líder da sua casa. E qual é o 11º princípio para nós encerrarmos? O dever que a esposa cristã deve vivenciar. Ela precisa aprender a viver dentro do orçamento do marido. Aprender a viver dentro do orçamento do marido. Ou seja, ela deve compreender que o marido é responsável apenas pelo suprimento das necessidades básicas da família. Isto é, o alimento, o vestuário, onde morar, né, o que vestir, coisas básicas, sabendo que Deus o abençoará nas demais necessidades quando possível.
ela precisa ser grata pelo que Deus dá à família através do marido, e que excede as necessidades básicas por parte de Deus, em vez de ficar reclamando ou mostrar o tempo todo descontentamento por algo que lhe falte, vivendo uma vida em comparação com outras pessoas. Olha o que diz 1 Timóteo 6,8. A Bíblia diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, diz a palavra de Deus. Filipenses 4,12 também diz: aprendi a ficar sempre contente, sejam quais forem as circunstâncias. Agora sei como viver nas horas de dificuldades e não ignoro como viver nas de franca prosperidade. Assim, diz Paulo aqui aos Filipenses, aprendi a enfrentar tanta pobreza como abundância, em geral e especificamente. Então, a Bíblia Sagrada diz que o suprimento das necessidades básicas da família é função do homem. E é frustrante para o homem quando ele não sente que a mulher é um com ele nessa situação e fica sempre cobrando, querendo viver uma vida da vizinha, do fulano, do parente, sendo infeliz, sendo ingrato e não sendo contente com aquilo que Deus já tem dado para a sua própria vida. Cada homem tem a sua capacidade, as suas potencialidades, tem as suas capacidades de produzir riquezas em maior ou menor grau. Então aprenda a viver contente e estar feliz com o sustento básico, com aquilo que Deus já tem te dado. Se nós não aprendemos a ser contentes, felizes, gratos com aquilo que Deus já nos deu, esse princípio do contentamento que Paulo aqui nos ensina em 1 Timóteo e Filipenses, você não vai ser feliz nunca, nem com muito. Se você não for fiel no pouco, no muito, Deus não vai dar muito para você. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Seja fiel, seja grato nas pequenas coisas que Deus já te deu. Porque quando a mulher não obedece esse princípio de aprender a viver dentro do orçamento do marido, o que acontece no coração do marido negativamente? Ele desiste de tentar agradar a esposa e cai em frustração. Ou então ele tenta pôr fim ao descontentamento da esposa, adquirindo coisas materiais que ele não pode adquirir. E aí entra no caos, no colapso e nas crises financeiras horrendas que muitas famílias acabam enfrentando por causa desse desastre ocasionados por muitas esposas. Então tome cuidado, mulher cristã. Obedeça esses 11 princípios que nós aprendemos no vídeo 1 e no vídeo 2, que são os alvos de Deus para as esposas cristãs. Aprenda, vivencie, coloque em prática. Você vê que todos esses princípios têm referências bíblicas. Não é coisa da minha cabeça, não é coisa do pastor, não é coisa da palavra de Deus para a bênção e saúde do seu lar, da sua família. Compartilhe com outras pessoas, dê um joinha, dê um like, faça os seus comentários aí, que fique à vontade. Nós estamos para servir o corpo de Cristo, amadurecer os irmãos e de alguma maneira que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, siga o nosso canal, aperte aí no sininho para que você receba as novas notificações dos novos vídeos e que a graça e a paz do Senhor venha sobre você em nome de Jesus. Amém.